Nem toda dor é punição, e nem toda fraqueza é falha. O apóstolo Paulo escreve esta carta com o coração rasgado e cheio do Espírito, revelando que por trás dos espinhos da vida há um propósito eterno. A nova aliança não é feita de aparência, mas de essência. Não se revela na força do homem, mas na glória de Deus que se manifesta mesmo quando tudo parece desabar. Neste trecho das Escrituras, você ouvirá sobre consolo em meio às tribulações, fidelidade diante da crítica, coragem no chamado e o poder da luz de Deus brilhando em vasos frágeis como o barro. Respire fundo, aquiete a alma e deixe que a palavra viva alcance os lugares onde apenas a voz do Espírito pode tocar. Capítulo 1. O Deus de todo consolo. Esta carta é escrita por Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e por Timóteo, nosso irmão. É dirigida à Igreja de Deus em Corinto e a todos os santos que vivem em toda a Acaia. Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai misericordioso e o Deus de todo encorajamento. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que possamos consolar outros. Assim como participamos abundantemente dos sofrimentos de Cristo, também por meio dele recebemos encorajamento em abundância. Passamos por grandes aflições, a ponto de perder a esperança da própria vida. Mas isso aconteceu para que não confiássemos em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e continuará a nos livrar. Confiamos nele, e vocês também nos ajudam por meio de suas orações. Capítulo 2. Perdão e trunfo em Cristo. Decidi não visitá-los novamente para não causar tristeza. Pois se eu os entristeço, quem me alegrará, senão vocês, a quem causei tristeza? Escrevi com o coração angustiado, em meio a muitas lágrimas, não para feri-los, mas para que soubessem o quanto os amo profundamente. É hora de perdoar e confortar aquele que foi disciplinado, para que não seja consumido pelo excesso de tristeza. Recebam-no com amor. Quando perdoam alguém, eu também perdoo. E ao perdoar, faço isso com a autoridade de Cristo, para que Satanás não tire vantagem de nós, pois conhecemos bem os seus planos. Graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, espalha a fragrância do seu conhecimento por toda parte. Somos o bom perfume de Cristo, entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Para uns fragrância de vida, para outros cheiro de morte. Mas quem está capacitado para essa missão? Falamos com sinceridade, da parte de Deus, como enviados de Cristo. Capítulo 3. O ministério da nova aliança. Será que começamos outra vez a nos recomendar a vocês? Precisamos, por acaso, de cartas de recomendação como alguns? Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nossos corações e conhecida por todos. Essa carta é escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. A confiança que temos vem de Deus, não que sejamos capazes por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem dele. Ele nos capacitou a ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito dá vida. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio com tal glória, que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, quanto maior será a glória do ministério do Espírito. Se o que foi transitório teve glória, muito mais glorioso é o que permanece. Portanto, agimos com ousadia. Não somos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os filhos de Israel não vissem o brilho que desaparecia. Mas o entendimento deles se tornou em dureza. Até hoje, o mesmo véu permanece quando leem o antigo pacto, sem ser removido, pois somente em Cristo ele é tirado. Quando alguém se volta para o Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor, e somos transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Capítulo 4.
tesouro em vasos de barro. Por isso, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Rejeitamos os procedimentos vergonhosos e astutos. Não usamos de engano nem adulteramos a palavra de Deus. Pelo contrário, nos recomendamos à consciência de todos diante de Deus. Se o Evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós como servos de vocês, por amor a Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Cristo. Temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos pressionados, mas não esmagados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida dele também se manifeste em nós. Assim, a morte atua em nós, mas a vida em vocês. Crendo, por isso falamos. Sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com ele. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça alcance muitos e transborde em ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Mesmo que o nosso exterior se desgaste, o interior se renova dia após dia, pois os sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna incomparável. Não fixamos os olhos nas coisas visíveis, mas nas invisíveis, pois as visíveis são temporárias, mas as invisíveis são eternas. Capítulo 5. Viver pela fé, não pelo que se vê. Sabemos que, quando essa tenda terrestre que habitamos for desfeita, receberemos no céu uma casa eterna, construída por Deus e não por mãos humanas. Enquanto vivemos nesse corpo, gememos, desejando ser revestidos com nossa habitação celestial. Enquanto estivermos nesse corpo, estaremos longe do Senhor, pois andamos por fé, não por vista. Nos esforçamos para agradá-lo, quer estejamos aqui ou já com ele. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, e cada um receberá o que merece, pelo bem ou mal que tiver feito. Temendo ao Senhor, procuramos persuadir outros. Não nos recomendamos a vocês, mas esperamos que se orgulhem de nós. Se parecemos loucos, é por Deus. Se sensatos, é por vocês. O amor de Cristo nos constrange, porque cremos que, se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Agora, não consideramos ninguém segundo critérios humanos. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo, não levando em conta os pecados dos homens. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus fizesse seu apelo por nosso intermédio. Rogamos, reconciliem-se com Deus. Cristo não cometeu pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus. Capítulo 6. Ministros que suportam tudo por amor. Como colaboradores de Deus, suplicamos, não recebam em vão a graça de Deus. Hoje é o tempo favorável, hoje é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, para que nosso ministério não seja desacreditado. Ao contrário, mostramos que somos verdadeiros ministros de Deus, em aflições, privações, sofrimentos, açoites, prisões, tumultos, trabalhos árduos, vigílias e jejuns. Com pureza, entendimento, paciência, bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus. Somos tidos como impostores, mas somos verdadeiros, desconhecidos, mas bem conhecidos. Morremos e ainda assim vivemos, castigados, mas não mortos, tristes, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente com vocês, coríntios.
Nosso coração está aberto. Não estamos limitando vocês. Vocês é que se limitam em seu afeto por nós. Como filhos pedimos, abram também o coração de vocês. Não se unam em jugo desigual com os descrentes. Que comunhão há entre justiça e maldade? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Vocês são o templo do Deus vivo. Como ele mesmo disse, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei seu Deus, e eles serão meu povo. Portanto, saiam do meio deles e se separem. Purifiquem-se, diz o Senhor, e eu os receberei. Capítulo 7. A tristeza que produz transformação. Como temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Deem-nos lugar em seu coração. Não prejudicamos ninguém. Mesmo quando os corrigi, não foi para feri-los, mas porque os amo profundamente. Agora estou alegre, não porque foram entristecidos, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação e não remorso. Vocês demonstraram zelo, indignação, temor, saudade, preocupação, desejo de justiça. Tudo isso prova que vocês se purificaram daquilo que aconteceu. Ficamos animados com a chegada de Tito. Ele trouxe boas notícias sobre vocês, e o consolo que sentimos foi ainda maior por causa do consolo dele. Meu orgulho por vocês diante dele se confirmou. Tudo o que dissemos se provou verdadeiro, e nosso coração está ainda mais ligado a vocês. Capítulo 8. A graça de dar com alegria. Queremos que vocês conheçam a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Mesmo em meio a muitas tribulações, sua alegria transbordou em generosidade. Deram além do que podiam, e nos imploraram pelo privilégio de participar da oferta para os santos. Primeiro se entregaram ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Encorajamos Tito a concluir essa obra graciosa entre vocês. Assim como vocês se destacam em fé, palavra, conhecimento e amor, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não ordeno isso, mas quero testar a sinceridade do amor de vocês. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por amor a vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Deem com generosidade segundo o que tiverem. Não é para que outros sejam aliviados enquanto vocês ficam sobrecarregados, mas para que haja igualdade. Como está escrito, a quem colheu muito, nada sobrou, e a quem colheu pouco, não faltou. Graças a Deus que colocou em Tito o mesmo entusiasmo por vocês. Ele está indo com outros irmãos, homens aprovados e comprometidos com a obra. Evitemos qualquer crítica, agindo com integridade. Mostrem o amor de vocês e confirmem o motivo do nosso orgulho por vocês. Capítulo 9. A alegria de semear com generosidade. Não preciso escrever mais sobre o serviço de ajudar os santos, pois sei da prontidão de vocês. O entusiasmo de vocês motivou muitos outros, mas estou enviando os irmãos para que, ao chegarmos, tudo esteja pronto como sinal da generosidade de vocês, e não como obrigação. Lembrem-se, quem semeia pouco colherá pouco, quem semeia com fartura, colherá com fartura. Cada um contribua conforme determinou em seu coração, sem tristeza ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, de forma que em tudo, em todo o tempo, vocês tenham o suficiente e ainda transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Deus que dá semente ao que semeia e pão ao que come, também suprirá e aumentará a sementeira de vocês. Enriquecidos em tudo, vocês serão generosos em todas as ocasiões, e isso produzirá ações de graças a Deus. Porque esse serviço não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas expressões de gratidão. Eles louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão do Evangelho de Cristo e pelas contribuições generosas, e orarão por vocês com grande carinho, por causa da extraordinária graça de Deus derramada sobre vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Capítulo 10.
A autoridade que edifica não destrói eu, Paulo. Apelo a vocês com a mansidão e a bondade de Cristo. Alguns dizem que sou ousado por carta, mas fraco em presença. Peço que, quando estiver com vocês, eu não precise agir com ousadia. Não vivemos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Estamos prontos para punir toda a desobediência quando a obediência de vocês for completa. Vocês olham para as aparências. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, pense de novo. Mesmo que eu me orgulhe um pouco mais da autoridade que o Senhor me deu para edificar e não para destruir, não me envergonho, pois as cartas podem parecer duras, mas minha presença entre vocês é fraca e minha fala desprezível, dizem alguns. Mas o que escrevemos por cartas, estando ausente, faremos estando presentes. Não nos atrevemos a nos igualar ou comparar com certos que se recomendam a si mesmos. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Pois não é aprovado quem se recomenda a si mesmo, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Capítulo 11. A loucura de quem ama de verdade. Gostaria que vocês suportassem um pouco da minha loucura. Tenho ciúmes de vocês com zelo de Deus, pois os prometi a um único esposo, Cristo. Mas temo que, assim como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da simplicidade que há em Cristo. Se alguém prega um Jesus diferente, vocês o toleram com facilidade. Não sou inferior em nada aos superapóstolos. Posso não ser eloquente, mas tenho conhecimento. Preguei gratuitamente a vocês, fui sustentado por outras igrejas. Fui como um pai que não pesa aos filhos. Mas como alguns me consideram fraco, vou me gloriar no que é da minha fraqueza. Fui açoitado, apedrejado, naufraguei. Passei fome, frio, vigílias e perigos por amor ao Evangelho. Além de tudo isso, carrego diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não me sinta fraco? Se devo me gloriar, que seja naquilo que mostra minha fraqueza. Capítulo 12. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Conheço um homem em Cristo que foi arrebatado até o terceiro céu. Ele ouviu coisas que não se podem exprimir. Se tenho que me gloriar, que seja nas minhas fraquezas. Para que eu não me exaltasse pelas revelações extraordinárias, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes supliquei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me respondeu: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, com alegria me gloriarei nas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Quando sou fraco, então é que sou forte. Fiz tudo por amor a vocês. Ainda que sendo pai, fui eu quem sustentou vocês. Vocês me amam menos por isso? Tudo o que faço é por amor, para que vocês sejam fortalecidos. Pois o que quero é edificar, não destruir. Capítulo 13. Examinem-se, vivam como redimidos. Esta é a 3ª vez que vou visitá-los. Toda questão deve ser confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Adverti antes e agora advirto novamente. Não pouparei ninguém. Busquem a prova de que Cristo fala por meio de mim. Ele não é fraco para com vocês, mas é poderoso entre vocês. Examinem-se para ver se estão na fé. Testem-se a si mesmos. Será que Cristo Jesus não está em vocês? Esperamos que saibam que estamos aprovados. Oramos para que vocês não façam o mal, mesmo que pareçamos reprovados. Nos alegramos quando somos fracos e vocês são fortes. Escrevo tudo isso antes de chegar, para que não precise ser severo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Você ouviu sobre uma alegria que transborda em generosidade, sobre uma autoridade que não se impõe, mas se doa, e sobre uma fraqueza que revela um poder impossível de ser vencido. Essa carta termina como começou, com verdade e graça. Paulo não esconde nada. Ele expõe o coração, a alma, as feridas
e nelas Deus brilha. Você também pode se gloriar, não nos seus méritos, mas na graça que te sustenta. Não na força, mas no Cristo que habita sua fraqueza. O Espírito Santo não busca vasos perfeitos. Ele busca vasos disponíveis, vasos de barro, cheios de glória. Examine-se. Sim, examine-se. E ao fazer isso, descubra que Cristo está em você. E se Ele está, isso basta. Amém.